Helena vai dizer que não dá tempo de fazer exercício físico tendo que cuidar da cria em casa. Mas eu tô aqui como especialista nesse assunto que prova o contrário. Luiz Ziganitis, muito obrigada pela sua presença. Você é personal trainer e é especializada também nessa questão das crianças. Com que idade pode se começar? Eu aconselho começar já primeiro mês, você já pode começar a fazer tanta atividade física com o bebê. É mesmo, mesmo pequenininho, molinho daquele jeito já dá? Em casa mesmo, você pode deixar o bebezinho deitadinho, por exemplo, né? E você fica do lado fazendo flexão de braço, fazendo exercício para recuperar a integridade da sua região abdominal. Coloca ele do ladinho, dá uns pulinhos assim do lado, ele já vai começar a rir, ele vai achar o maior barato. Quando o tempo vai passando, 1 mês, 2 meses, 3 meses, o bebê ele começa a entender melhor o que está acontecendo em volta dele. E aí você começa a trazer ele um pouquinho mais perto, fazendo mais parte da atividade física que você está fazendo. Quão perto? Você estava falando em até incorporar ele mesmo nas atividades? Eu falo isso muito porque eu fiz muito com o meu bebê, né? Colocava ele em cima da minha perna, assim, com o joelho dobrado, e tentava segurar só com a força abdominal, ou segurava ele assim, pertinho do meu colo, e fazia agachamento, passos para o lado, passos para o outro, não muito pulando, né, porque daí... Mas o mais engraçado, Mila, é que o movimento faz com que ele fique mais propenso a dormir, porque meio que recria aquele ritmo que estava dentro de quando estava dentro da barriga, né? Isso acalma o bebê, para te falar a verdade. Então, enquanto eu não coloquei muito ele de carregar e tal, eu fazia coisas mais pulando, mais assim, um pouquinho mais soltas. A partir do momento que eu comecei a carregar ele, aí eu comecei a fazer coisas assim um pouquinho mais lentas, que não quer dizer que não tem intensidade. Dependendo do agachamento, por exemplo, se você fizer ele mais devagar, você vai sentir muito mais na sua perna, no seu bumbum, no abdômen. E o fato que você está segurando o bebê também faz com que você crie aquela pressão abdominal ideal para você manter uma postura mais correta. Só tem que tomar cuidado que na hora que você está segurando o bebê, para não cair naquela postura ruim, né? Com o ombro para baixo, que assim, você inclinado assim para frente. Tem que tentar ficar com o ombrinho aberto, as suas escápulas assim juntinhas, pressionadas atrás, para ficar e respirar, tudo bonitinho. É bom você mencionar isso, né? Porque a postura é um desafio mesmo para quem teve filho, né? Sair da barriga grande para não ter barriga nenhuma, depois carregar, não é só para as mães, não, para os pais também que tem que carregar o bebê. Como é que a gente se protege disso? Então, você tem que entender que quando a mulher está grávida, o ponto de equilíbrio nosso é o nosso umbigo, né? Então, aquela barriga começa a crescer, esse ponto de equilíbrio que a gente achava que tinha ideia, ele começa a mudar. Então, você começa a ficar um pouquinho mais para frente do que deveria, né? E começa com a amamentação, depois também você está aqui todo o tempo olhando, não? Então, você tem que ficar mais alerta para essas coisas. E uma coisa meio fácil de entender é assim, você está criando muito mais atividade muscular na parte da frente do seu corpo, para sustentar aquela barriga, do que na parte de trás. Que geralmente, até mesmo se você não está grávida ou do pai, tudo meio que a gravidade empurra a gente para frente. Daí a gente chega na academia, faz exercício pro peito, abdominal e continua fortalecendo muito essa parte aqui da frente e não muito a parte de trás. Exato. E o principal, depois da região abdominal, é o bumbum e depois aqueles músculos das costas, para deixar aquela postura mais aberta, né? Sua postura mais assim, upright, que eles falam aqui, mais tipo um balãozinho puxando sua cabeça para cima. Assim. Então é muito importante fazer os exercícios, mas pensar nos exercícios que vão ajudar a equilibrar essa postura melhor. Agora, Luiz, eu lembro que quando eu engravidei, estava indo para academia e minha mãe, você está maluca de ir para academia, grávida não pode ir para academia. Isso é do tempo da minha mãe, né? Hoje a recomendação mudou completamente, né? Mudou. Quando eu fui pro Brasil, eu estava grávida, com 7 meses, eu estava correndo, as pessoas olhavam para mim, eu quase conseguia ver na boca assim, essa maluca. Mas eu acho que isso vem num período, porque assim, no período gestacional, os 3 primeiros meses, eles são um pouquinho mais de risco mesmo, porque o corpo está tentando entender o que é aquele feto, se é um intruso, o que está acontecendo, e tem uma mudança muito grande no corpo da mulher. Mas não estou querendo dizer que não deveria fazer exercício. A recomendação aqui nos Estados Unidos é que seja 30 minutos ou mais de exercícios moderados durante a gravidez. Aí no segundo trimestre você se sente melhor, terceiro trimestre
mais ou menos, porque tem aquele peso todo. Mas não, o exercício é fundamental. Mas é importante entender ele não num aspecto de fitness, né, de ficar gostosona e tal, mas num aspecto saudável, como vai fazer você trabalhar todos os sistemas do seu corpo e vai fazer você ser uma pessoa bem melhor depois do exercício. É ótimo você falar nisso, porque a gente estava mostrando aí na reportagem exatamente essa questão da depressão, por exemplo, já é comprovado que o exercício é uma das melhores armas para combater a depressão. Que outros benefícios o exercício traz? A gente pode fazer assim, a gente pode comparar, eu gosto bastante de comparar com os nossos ancestrais, né? Como que nossos ancestrais sobreviveram? Eles tinham que fugir para não virar comida, eles tinham que correr atrás da comida, eles tinham que se movimentar, né? Peregrinar de um lugar para o outro. Nossa sociedade agora está mais sentada, né? A gente passa longas horas sentados. E o mais incrível é que você está sentado, trabalhando, e aquele nível de estresse, porque seu corpo entende estresse como perigo. Então, sua musculatura, tudo, ele vai entender que ele tem que correr. Ele não vai entender que você está num estresse por causa do trabalho, que você não está em risco. Ele acha que você está em risco. E aí você receber esse nível de estresse e ficar sentado. Nossa, sem se nunca mexer. Pensei nisso. É isso que é um dos grandes agravantes, principalmente para a postura. Porque aí os músculos que já estão tensos, por exemplo, você está sentado, esses músculos da frente da perna aqui, eles já estão contraídos, né? E aí você está tenso, seu corpo vai tentar ativar aquele músculo, aquele caminho mais próximo, mais rápido, que vai ser aqui, na frente da perna. Então, por isso que muita gente não consegue nem levantar a perna direito depois, porque está tudo tão contraído. E seu bumbum e seu abdômen, que seriam os músculos principais para fazer você correr, eles estão desligados. Você não está acionando seu bumbum, seu abdômen está aqui relaxado. Então, eu falo assim, exercício é fundamental para você se sentir bem, porque ele te dá essa sensação de que você está vivo, que o mundo é lindo, tudo é melhor, mas ele também vai te ajudar a fazer com que você lide melhor com esse estresse, porque é normal que você se sinta cansado, você chegar em casa e você, estou esgotado, trabalhei tanto hoje, não quero fazer exercício. É normal, psicologicamente você está cansado mesmo. Agora é pior você ir dormir e não fazer nada para tentar aliviar esse estresse. O exercício entra nesse sentido de ajudar você a dissipar isso e lidar com o estresse de uma forma melhor. Na próxima vez, então, quando eu estiver sentada trabalhando e vier uma coisa estressante, eu vou sair correndo. Essa é a melhor solução. Agora, Luiz, voltando para essa questão da atividade com a criança, quais são os outros benefícios da prática em conjunto entre mãe e filho? Você já falou, a mãe está voltando aos poucos a entrar em forma, tendo o bebê ali do lado. Mas existe também uma integração e para o bebê, isso significa que no longo prazo, na vida adulta, ele vai se interessar mais pelos exercícios? Vamos incluir o pai aí também, né? Também. Porque a responsabilidade não é só da mãe. Mas é muito legal você já começar a fazer atividades, a mãe, o pai e o filho envolver. Porque eu entendo que o que o bebê está vivenciando é o mundo que a gente está apresentando para ele. Então, se você começar a mostrar que esse mundo existe, ele vai falar, opa, se a mamãe está fazendo e o papai está fazendo, também quero fazer, né? E eu sempre falo isso pro meu marido, você tem que ter tempo você tem que ter tempo de vivenciar com o seu filho. Por mais que você esteja cansado, que seja difícil, você tem que ter aquele momento 2-2 ou 3-3, porque é assim que ele vai crescer, é isso que ele vai aprender. Se você não tiver esse tempo, como é que você vai querer esse tempo depois quando ele ficar mais velho? Né? Então, esse aspecto social é muito importante. Vamos lá, agora, será que isso repercute depois? Como é que é um atleta, como que a gente repara se uma criança ela é bem fisicamente, assim, coordenação motora, né? Como que a gente repara isso? Se ela tem uma boa flexibilidade, se ela sabe esse movimento, né, que braço direito e perna esquerda, braço esquerdo e perna direita, e você está envolvendo o seu abdômen nisso, todas as musculaturas, todos os seus sistemas trabalhando. Muito melhor do que sentar lá e fazer tipo flexão, eu nem consigo lembrar, a gente fala bicep curls aqui pro bíceps, muito melhor porque ele desenvolve muito mais nisso. Então você pode induzir o seu bebê, o toddler que ele fala, né, entre bebê e criança,
bebê e criança, a fazer essas coisas, porque isso vai ajudar a desenvolver a coordenação motora dele, né? O que eu vejo, assim, eu dou aula para adolescentes também em academia aqui, em academias aqui. O que eu percebo, assim, tem criança que eles querem fazer parte, eles querem brincar, eles querem fazer o exercício, eles querem, porque eu coloco bastante diversão no meio para deixar atrativo. Mas eles têm esse entendimento que eles não são bons suficientes, entendeu? Que tem outros garotos ou outras garotas que são mais coordenados, são mais rápidos, pulam mais alto, sabem passar a bola melhor. Então isso acaba fazendo, essa consciência, acabam fazendo eles assim se afastar do esporte, sabe? Principalmente num grupo. É isso que entra o papel do pai e da mãe. Se isso começar já dentro de casa, né? Fazendo atividades, ou fazer aula de mamãe e bebê, ou levar no parquinho e ter certeza que ele está se mexendo, se pendurando, se segurando, desde que não ofereça risco à criança, isso vai induzir que esse sistema motor dele trabalhe melhor. E aí, quando ele estiver lá do lado dos outros coleguinhas, ele vai conseguir se expor melhor, né? Até mesmo se for a criança, enquanto ele for criança, adolescente, e ele não quer fazer atividade física, não quer. É bom começar a perguntar o porquê, ou analisar, levar ele numa aula e olhar o que está acontecendo. Porque se for esse fator de inibição, aí o papel do pai e da mãe é fundamental para conseguir desinibir a criança e fazer coisas com ele juntos. Tá certo. Luiz Ganites, personal trainer, muito obrigada pela sua presença aqui no Globo Notícias Américas, viu? Obrigada, Mila. Obrigada a você pela oportunidade. Informações preciosas.